Paz, amados. Estamos no mais uma aula, né? Vídeo aula. E continuamos com o mesmo tema, Jesus. Hoje vamos falar sobre a infância e os conflitos da vida diária de Jesus. Nosso texto base se encontra em Lucas 2:52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração introdutória. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia em Tua santa e gloriosa amada presença. Eu te peço, Deus, que o Senhor clarifique em nossas mentes e em nossos corações a Tua palavra, Deus. Porque a Tua palavra é como semente, Senhor. E a semente precisa cair numa terra boa para que haja o fruto, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, prepara a terra que vai receber a Tua palavra. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. A infância de Jesus. Jesus passou a infância em uma aldeia nas montanhas. Como filho de Deus, poderia ter escolhido qualquer lugar na terra como moradia. Qualquer lugar seria honrado com sua presença. Mas ele não escolheu as mansões dos ricos ou os palácios dos reis. Antes, escolheu viver entre os pobres em Nazaré. Jesus quer que os pobres saibam que ele compreende suas provações. Sofreu tudo o que eles têm de sofrer. Por isso simpatiza com eles e pode ajudá-los. Jesus tinha uma mente brilhante e ativa. Ele era rápido na percepção e sua capacidade de reflexão e sabedoria estavam além de sua idade. Embora seus modos simples e infantis, crescia em inteligência e estatura como as outras crianças. Um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar é que Jesus ele tinha uma inteligência diferenciada das crianças também, né? Porque aos 12 anos, como a gente vai ver mais pra frente, ele estava ensinando no templo. Então, assim, a infância dele foi instruída na palavra. Ele conhecia muito a palavra. Ele estudava, ele meditava na palavra. E eu deixei alguns versículos sobre as parábolas de Jesus, que são parábolas com palavras simples, um texto simples, de fácil compreensão, que demonstra que Jesus, ele desde a infância, fazia observações dos seus vizinhos, das montanhas, das árvores, das estações. Isso tudo ele guardava, porque ele sabia que seria importante para o seu ministério. O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre uma educação equilibrada. Nos dias de Cristo, os judeus prezavam muito pela educação de seus filhos. Suas escolas eram anexas às sinagogas ou casas de culto. E os seus professores eram chamados de rabi, homens tidos como cultos e preparados para o ensino. Jesus não frequentava essas escolas, pois muitas coisas que eram ensinadas lá não era a palavra de Deus, mas vontade do homem e verdade do homem. Então Jesus não frequentava essas escolas. O próprio Espírito Santo, por intermédio de Deus, instruiu Maria a ensinar Jesus. Maria ensinava Jesus nas Escrituras. Ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo. Jesus também apreciava estudar as maravilhas da criação de seu Pai. Dia após dia ele observava e tentava extrair lições delas, a fim de compreender a razão de todas as coisas. Os anjos o acompanhavam e o ajudavam a aprender essas coisas ligadas a Deus. Assim ele crescia em estatura, força e crescia também em conhecimento e sabedoria. Toda a infância de Jesus foi um preparo para o seu ministério. Ele aprendeu com Maria, com José, com a simplicidade da casa, com seus irmãos. Ele aprendeu a conviver, ele aprendeu a conviver com os problemas, né? Ele aprendeu a viver em família, por isso que ele fala com propriedade muitas questões relacionadas ao amor, Vou botar. O próximo tópico, hoje a gente vai falar sobre o Cordeiro de Deus.
A cada ano, José e Maria viajavam a Jerusalém para as festividades de Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles o levaram consigo. Era uma jornada agradável. As pessoas iam a pé ou em lombos de bois ou de jumentos, gastando alguns dias na viagem. A distância entre Nazaré e Jerusalém é cerca de 100 quilômetros. De todas as partes e até mesmo de outros países vinham pessoas para a festa. E os que moravam na mesma região seguiam em caravanas. A festa era celebrada no fim de março ou começo de abril. Era primavera na Palestina, e toda a terra ficava coberta de flores e alegre com a presença dos pássaros. O caminho, os pais contavam aos filhos as maravilhas que Deus havia operado em favor de Israel, e com frequência cantavam os lindos salmos de Davi. Nos dias de Cristo, as pessoas eram frias e formais em sua dedicação a Deus. Pensavam mais em sua satisfação própria do que na bondade de Deus para com eles. Todavia, não era assim com Jesus. Ele gostava de meditar a respeito de Deus. Quando chegou ao templo, observou a atividade dos sacerdotes. Inclinou-se com os adoradores para orar, e sua voz se uniu a deles em um cântico de louvor. A cada tarde, um cordeiro era oferecido sobre o altar. O ato representava o sacrifício do Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo fazia-o compreender o significado daquela morte. Sabia que ele próprio, como Cordeiro de Deus, devia morrer pelos pecados dos homens. Com tais pensamentos em mente, Jesus preferia ficar a sós. Desse modo, não permaneceu com seus pais no templo. E quando regressaram, não estavam mais com o menino. Aqui acontece uma das passagens assim, bem significativas que eu gostaria de conversar com os irmãos. Maria e José esquecem Jesus e vão embora. Ao decorrer do caminho, eles começam a procurar Jesus, que eles achavam que Jesus estava com algum dos seus amigos ou com um dos seus irmãos. Procurava, não achava o menino. Então eles resolvem retornar para encontrar Jesus. O que eu queria falar com os irmãos é que na nossa caminhada, no dia a dia, às vezes nessa correria que nós vivemos, nós esquecemos Jesus. Nós esquecemos de orar, nós esquecemos de ler a palavra. E o importante é fazer como José e Maria. Voltar, procurar Jesus e encontrar Jesus. Porque a missão de Maria e José era simples. Era conceber um menino, criar um menino e protegê-lo. E eles se esqueceram de Jesus. Na sua missão, no seu ministério, você também tem um dever, que é glorificar o nome de Jesus, que é levar Jesus para outras pessoas. Imagina, se você vai levar Jesus para outras pessoas e você esquece no meio do caminho. Então, a palavra-chave aqui é regresso, é voltar atrás, é procurar onde você deixou. No próximo tópico, nós falaremos da melhor companhia. José e Maria amavam Jesus, embora o fato de tê-lo perdido demonstrasse certa negligência da parte deles. Haviam se esquecido da obra de Deus. Bastou-lhes um dia de negligência para perderem Jesus. Do mesmo modo, hoje, muitos perdem a companhia do Filho de Deus quando não apreciam pensar nele ou orar. Uma vida exemplar. Embora soubesse que era Filho de Deus, Jesus retornou a Nazaré, em companhia de José e Maria. Até os 30 anos, era-lhes submisso. Lucas 2,51. Jesus, o Filho de Deus, retorna com seus pais. E a Bíblia diz que ele era submisso, que ele era obediente em tudo. Isso é muito importante a gente entender que Jesus ele é exemplo para nós. Jesus ele em tudo foi provado e aprovado.
Na Bíblia não fala muito sobre a infância, a adolescência e a juventude de Jesus. Só que nós, como nossas experiências, nós sabemos que Satanás não está satisfeito com a missão que Deus nos dá, com o nosso ministério, com a nossa família. E o tempo todo ele fica tentando nos massacrar, sabe? Nos atormentar. E não foi diferente com Jesus. Jesus, com certeza, passou por tudo isso, porque ele usava a palavra. Quando ele é tentado no deserto, quando ele é levado para ser tentado ao deserto, Satanás conhecia Jesus. Porque ele não tentou Jesus fora da palavra. Ele sabia que Jesus conhecia muito a palavra. E ele, na palavra, começa a tentar Jesus, a tentar Jesus. Jesus diz assim: também está escrito. Também está escrito. É importante nós sabermos, conhecermos e manejarmos bem a palavra. Porque em momentos difíceis, em momentos que estamos sendo acusados, estamos sendo atormentados, nós temos que responder com a palavra. A palavra é nosso guia, a palavra é que nos orienta, é que nos norteia. Então, assim, temos que ler a palavra muito, conhecer, estudar, para que em momentos difíceis possamos vencer na palavra. Jesus viveu num lar de um operário, um homem pobre, com fidelidade e alegria cumpria sua parte para ajudar o sustento da família. Quando obteve a idade suficiente, aprendeu o ofício e passou a trabalhar na carpintaria de José. Jesus, tudo que ele fazia era perfeito. Tudo que ele fazia, ele se dedicava demais. Ele era um bom filho, ele ajudava nas tarefas do lar. E quando ele alcança uma certa idade, ele aprende o ofício do seu pai. E creio eu que Jesus não era mais um carpinteiro, ele era o carpinteiro, um dos melhores carpinteiros. Jesus ele teve a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem Marcos 6, 1, 3, que vai dar base para a gente entender como foi a vida de Jesus. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. No sábado começou a ensinar na casa de oração. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntavam: onde é que este homem aprendeu tudo isto? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Ele não é o carpinteiro? O filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso não queriam saber dele. Olha como Jesus foi identificado. Jesus volta para sua cidade natal e as pessoas começam a fazer referências a ele. Ele não é o filho de Maria? Ele não é o carpinteiro aqui, que morava aqui? As suas irmãs ainda não moram por aqui? Ele não é o irmão de Tiago? Referências positivas, todas referências positivas. Isso me faz refletir sobre a nossa imagem. Como que é a nossa imagem? Na nossa cidade natal, na nossa rua, com os nossos vizinhos. Como eles nos apontam? Como eles se referem a nós? Porque crescer diante dos homens em graça e em sabedoria, isso significa que você vira uma referência. Quando o teu vizinho precisar de alguma coisa, de algum conselho, de alguma oração, ele vai na sua casa, porque ele sabe quem você é, de quem você é filho, quem você serve, qual Deus você serve. O Senhor Jesus ele tinha referências dele. As pessoas apontavam e diziam: eu conheço esse homem, ele é assim, assim, assado. Nenhuma referência negativa. Eu conheço esse carpinteiro aí, ele é muito salafrário, ele cobra mais, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é um crente sem vergonha. Nenhuma das referências de Jesus eram negativas. Um conflito na vida diária. Os mestres judeus haviam estabelecido muitas regras para o povo,
e exigiam deles a prática de muitas coisas que Deus não havia ordenado. Até mesmo as crianças tinham que aprender e obedecer tais regras. Jesus, porém, não procurou aprender o que os rabis ensinavam. Ele cuidava em não falar desrespeitosamente desses professores, mas estudava as Escrituras e obedecia às leis de Deus. Com frequência, era repreendido por não proceder como os outros meninos. Então mostrava pela Bíblia o que era correto. Jesus se empenhava continuamente em tornar os outros felizes. Como era cortês e bondoso, os rabinos esperavam que um dia ele se sujeitasse aos seus ensinos. Porém, não foi assim que aconteceu. Quando pressionado a obedecer às suas regras, ele mostrava o que a Bíblia ensinava. Tudo o que a Bíblia dissesse, ele estaria disposto a obedecer. Tal atitude irritava os mestres. Como não o fizesse, foram se queixar a seus pais, José e Maria. Achavam que os rabinos eram pessoas boas e Jesus sofreu pressões, as quais foram difíceis de suportar. Os irmãos de Jesus tomaram partido dos rabinos. As palavras desses mestres, diziam eles, devem ser acatadas como a palavra de Deus, e reprovavam Jesus por colocar-se acima dos líderes do povo. Jesus sempre sofreu pressão, tanto depois que ele iniciou o seu ministério, quanto antes. Porque os rabinos, as pessoas das leis, queriam, você acompanha isso na Bíblia, queriam pegar Jesus de alguma forma. Quando eles trazem a mulher que foi pega em adultério, eles questionam Jesus, dizendo que a lei de Moisés mandava apedrejá-lo. E Jesus responde de uma forma clara, simples. Ele diz, sim, tem que apedrejar. Ela é digna de ser apedrejada. Mas só pode tacar a primeira pedra aquele que nunca cometeu um pecado. E os homens vão embora. Essa inteligência é fora totalmente daquilo que aqueles homens ensinavam. Jesus interpretava a Bíblia, a Torá, e tinha um olhar de amor, um olhar de misericórdia, que aqueles homens não tinham. Eles liam a Bíblia friamente e não entendiam que tudo fazia parte de um plano de Deus, de resgate, de cuidado, de amor. Isso eles não entendiam. E Jesus, ele lia a palavra e compreendia, porque ele conhecia o Pai dele. Ele tinha intimidade com o Pai dele. Nesses conflitos diários, Jesus, ele gostava muito de se afastar para orar, para buscar intimidade com o Pai dele, para ter um momento a sós com o Pai dele. Muitas vezes você vai ver Jesus se afastando das pessoas, se afastando dos grupos, para orar. E ele ensina em Mateus que você tem que ter esse momento. Momento que você vai se afastar de tudo. Momento que você vai se distanciar das pessoas, dos problemas, trancar a porta do teu quarto e começar a falar com o teu pai que está em secreto. Sabe? E falar coisas que só você e Deus podem entender. Então Jesus, ele nos ensina que existem os conflitos diários, que às vezes você precisa parar e se afastar para você começar a buscar, para você começar a ter um relacionamento, para que a Bíblia não seja apenas um livro escrito, mas que a Bíblia seja viva, que a Bíblia seja real, tanto na minha vida quanto na sua vida. Jesus, ele conseguiu viver a palavra. É muito difícil viver a palavra, porque a gente lê, interpreta do nosso jeito e aplica do nosso jeito. Mas não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus quer. O que ele quer é que você peça um coração igual ao dele. Ele quer que você peça uma mente, uma inteligência, uma sabedoria. A Bíblia diz que se você quer sabedoria, peça ao Pai. É o único que pode te dar uma sabedoria. Uma sabedoria para você discernir a carne do Espírito.
para você conseguir resolver conflitos diários. Conflitos diários com seu esposo, conflitos diários com seus filhos, conflitos diários no seu trabalho, com seus vizinhos. Aqui ele traz um texto família, né? Porque certamente os irmãos de Jesus tinham conflitos com ele. Maria, José, porque é o que acontece no nosso dia a dia. Hoje eu não sei se você brigou com seu filho, se você brigou com seu esposo. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez. Mas é um conflito, porque nós estamos tentando, né, fazer o nosso melhor. Isso vai gerar um conflito. Só que todo conflito tem que ser resolvido através da palavra. Hoje o que acontece muito é as pessoas pararam de conversar. Elas pararam de se comunicar. Briga, cada um pro seu canto e depois o tempo resolve, né? O que diz aí, o tempo cura todas as mazelas, né? Todas as doenças. Mas não é verdade. Nos conflitos diários, traga a palavra. Traga a palavra para intermediar com qualquer conflito que tiver na sua vida. Jesus, ele é a bondade em pessoa. A Bíblia não fala da juventude dele, mas eu vou falar do ministério dele que remete à sua juventude. Jesus, quando ele se aproxima de alguém, quando ele quer fazer um milagre, porque Jesus, na verdade, o ministério dele não era fazer milagres, mas só que as pessoas gritavam por ele: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E Jesus é um Jesus que é um salvador, aquele que mora ao lado, aquele que quer tocar, aquele que quer se aproximar. Há uma passagem que eu gosto muito, onde Jesus estava em meio à multidão, chega um homem e diz: Mestre, se o senhor quiser, eu posso ser limpo. E Jesus diz: eu quero. Toca naquele homem. Só que aquele homem é um homem que estava leproso. Esse leproso não poderia estar no meio da multidão. Ele não poderia estar ali, porque as leis antigas diziam que quem tinha lepra tinha que estar afastado da cidade. E quando ele se aproximava, você tinha que ficar gritando: leproso, 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 para que ele fosse embora, como se fosse um animal. Aquele homem estava vivendo problemas de distanciamento social, ele estava vivendo problemas emocionais e problemas físicos no corpo dele. E ele se aproxima, ele não diz que ele é leproso em momento algum, mas Jesus diz: o que você quer? Ele fala: eu quero ser limpo. Eu sei que se o senhor quiser, eu posso ser limpo. E Jesus diz: eu quero. Mas só não, ele, além de falar, ele toca no leproso e diz: eu quero ser limpo. E aquele homem é curado da lepra. Jesus bondoso é algo que a gente vê, uma construção. Você não é bondoso hoje, você é bondoso porque você vem construindo na sua personalidade. Desde a infância, creio eu, que Jesus demonstrava essa bondade, esse amor para com os outros, esse amor com as pessoas, esse amor que transforma, porque aquele homem foi transformado. Aquele homem há muito tempo não recebia um toque de alguém, não recebia um carinho, não sentia o calor de uma mão, de um abraço. Ele foi curado emocionalmente e depois foi curado no seu físico. Esse é o nosso Jesus, um Jesus bondoso, que através dos conflitos diários foi aprimorando como homem a sua personalidade. A gente não pode separar aqui o homem do Jesus e o homem e o Jesus Deus. Não podemos. Nós temos que entender que Jesus era tanto homem quanto Deus. E ele queria experimentar todas as experiências que ele podia ter como o homem. Ele viu, ouviu
observou, aprendeu, cresceu. E crescer diante de homens em graça e sabedoria é muito difícil. Porque graça é favor imerecido. Então, se as pessoas olhavam para Jesus e sentiam algo diferente. A maioria das vezes que eu leio sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, a única coisa que vem na minha mente, uma imagem que vem na minha mente é um olhar. Um olhar assim que penetra na alma. Um olhar que te traz paz. Um olhar que fala assim, você veio no lugar certo. Eu estava te esperando. Então assim, é o que eu falei para os irmãos. A gente tem que ler a Bíblia com esse pensamento. Jesus era homem, que Jesus ele estava suscetível a pecar, só que ele não errou em nada, ele não pecou em momento algum, porque ele foi sacrificado como cordeiro limpo, sem mácula, sem mazela. E o último tópico que eu queria falar para vocês é o Jesus, o jovem de oração. Ser um homem de oração. Ser uma mulher de oração. Orar, a Bíblia diz, orai sem cessar. E Jesus orava em todo tempo. Em todo tempo estava em oração. Ele ensina a orar. Em Mateus ele fala da oração do Pai Nosso. Ele fala para você entrar no secreto no seu quarto. Então assim, ele nos ensina a orar. E ele quando ele está no Getsemane, ele chama um grupo para orar com ele. E aquele grupo não aguenta, sabe? Caem de sono. E Jesus se sente sozinho porque eles não acompanharam ele naquele momento tão difícil que ele estava passando. E ele faz uma oração assim que é uma oração que demonstra totalmente o homem, o Deus que Jesus era. Ele fala assim, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a sua vontade. Independente da minha vontade, faça a sua vontade. Se cumpra a sua vontade. Orar é muito difícil, porque tem que ser algo praticado. Você tem que hoje orar, amanhã orar de novo, até que aquilo fique dentro de você como algo necessário. Porque tudo que a gente tem que fazer na nossa vida de evangélico é maçante, sabe? É repetitivo. Leitura diária tem que ser algo que você, na verdade, você não vai ter vontade. Essa é a realidade. Você não vai ter vontade de ler. Você não vai ter vontade de estudar. Ou se você começar a estudar, vai se desviar com o celular, com aquilo. Por quê? Porque você tem que achar o prazer em estar perto de Jesus. Você tem que sentir falta da companhia de Jesus. José e Maria, quando perderam Jesus, eles caminharam um bom tempo sem sentir falta da presença de Jesus. Mas chega um tempo que você sente falta da risada, do choro, da voz. Fala assim, nossa, eu perdi o menino. Eu perdi Jesus. Largue tudo o que você está fazendo agora. Se você está no caminho de José e de Maria, no mesmo caminho, na mesma caravana, e você sentiu que está faltando aquela voz, aquele sorriso, e você lembrou que esqueceu o menino, volte e busque Jesus. Busque um pouco mais. Procure um pouco mais. Jesus está disposto a mudar a sua vida, a mudar a sua história.
Só que todas as pessoas que receberam um milagre, que receberam uma cura, foram pessoas que procuraram Jesus, que foram atrás de Jesus. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela viu a multidão, ela poderia ter voltado, ela poderia ter desistido, só que ela continuou, ela prosseguiu, ela enfrentou quem ela tinha que enfrentar. A multidão, sabe, pressionava Jesus, e ela encontrou Jesus, ela buscou Jesus, toca na orla dele e recebe a cura. Nós precisamos enfrentar as adversidades, os conflitos diários, pedir a Deus sabedoria para que possamos encontrar Jesus e buscar Jesus o tempo todo. Buscar Jesus, buscar Jesus. E quando estivermos com Jesus, não permitir que a falta dele seja algo corriqueiro, que a falta dele seja algo do nosso cotidiano, e nos acostumarmos a viver a nossa vida sem a presença de Jesus, sem a presença do menino Jesus. Temos que parar e analisar se na nossa caminhada nós esquecemos o menino. Eu queria fazer uma oração de reflexão com os irmãos para encerrar a nossa aula e dizer que Jesus, ele é exemplo de tudo, tudo, ele tem que ser exemplo. Um bom filho, um bom amigo, um bom vizinho, um bom funcionário, um bom trabalhador. Nós temos que olhar para esse personagem bíblico e falar assim: eu preciso ser igual a Jesus. Eu preciso buscar essa santidade. Eu preciso buscar essa obediência. Eu preciso buscar essa inteligência, essa humildade, essa submissão. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso olhar para Jesus e ser seguidor de Jesus. Hoje nas redes sociais nós seguimos personalidades, artistas, jogadores de futebol que não tem nada a acrescentar na nossa vida. Então eu convido que essa semana você seja um seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus. Leia a palavra dele. A palavra dele que seja uma rede social para você, um Instagram. E que você comece a olhar a vida de Jesus e falar assim: eu preciso mudar a minha trajetória, eu preciso mudar a minha história, eu preciso que ele me influencie, eu preciso fazer as mesmas coisas que ele fazia, eu preciso ser influenciado por Jesus. Senhor Deus e Pai, finalizando, Pai, o trabalho, que não seja palavra jogada ao vento, ó Deus, mas que seja semente plantada no coração dos meus irmãos. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, ter, ó Pai, o Teu Filho como exemplo e seguir Jesus. E não permitir, ó Pai, que os conflitos diários nos tire, ó Deus, da presença, nos tire, ó Pai, dos caminhos que o Senhor quer que nós sigamos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor, Deus, nos coloque numa posição, essa semana, de buscar intimidade com o Senhor, de orar sem cessar, de aprender da Tua palavra, de olhar para Jesus como exemplo, de olhar para Jesus como o homem perfeito. Não olharmos somente que Ele é Deus, mas entender que Ele veio como homem para sofrer tudo aquilo que nós sofremos. E para dizer: eu venci o mundo, vocês também podem vencer. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.